Paulo vai tratar o assunto de ceia para com esta igreja, e nós aqui temos o privilégio de recebermos dessa porção. E, irmãos, é uma palavra que vem muito de encontro à nossa necessidade de muitas formas. É uma palavra que vem muito de encontro àquilo que nós, em pleno século XXI, aqui na nossa região, num contexto ocidental, estamos carecendo, que é aprendermos mais e mais e nos tornarmos mais e mais especialistas da manutenção do corpo de Cristo. O tema da mensagem hoje é ceia, a manutenção do corpo de Cristo. Em primeiro momento, Paulo vai dizer assim: ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Nós sabemos e já passamos pelo capítulo 2, onde Paulo vai dizer a esta mesma igreja, nesta mesma carta, de que alguns haviam escolhido ensinamentos de Paulo, outros haviam escolhido ensinamentos de Apolo, e Paulo vai dizer: por acaso Cristo está dividido? Interessante, porque na mesma medida em que Cristo não está dividido, ele está repartido. Cristo foi moído, transpassado, repartido, para que eu e você pudéssemos receber desta dose de graça, para que eu e você pudéssemos receber desta novidade de vida. Mas aqui Paulo está falando a respeito de divisões e divergências. Por um lado, ele diz: até certo ponto eu creio. Em outras palavras, isso faz bem para vocês. Divergências fazem bem quando há uma saúde capaz de compreender que na multiforme graça de Deus ele opera. É incrível como Paulo vai tratar da ceia, e o primeiro momento em que ele fala a respeito da ceia, e ele vai tratar a respeito do corpo de Cristo, ele fala do corpo de Cristo manifesto à igreja. Eu e você. Eu e você somos o corpo de Cristo, amém? A ceia é a respeito do corpo de Cristo. O momento de ceia é a respeito de Cristo em nós. E ele vai dizer, justamente começando, de que estas divergências, em alguns momentos, elas vão gerar essa fricção e elas vão gerar oportunidades de aprovação, oportunidades de crescimento. E aqui não é um combate ou uma competição de divergências de que um estaria certo e outro estaria errado. Mas a aprovação que Paulo está falando é de qual dos dois que primeiro se arrependeria e teria um coração humilde para compreender que a comunhão é mais importante do que a opinião. De que o caminhar junto é mais importante do que a opinião diferenciada. Porque, afinal de contas, o assunto é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não é um corpo mutilado, ele é um corpo unido. Ele é um corpo que deve mover-se de forma saudável, sadia. E Paulo está dizendo, olha, essas divisões, essas divergências, elas precisam aprovar vocês e não reprovar. Como falar a respeito disso em pleno século XXI, onde as pessoas detestam ser contrariadas? Onde ninguém mais aceita um não, onde ninguém mais deseja aprender tanto quanto antes. Parece que agora as pessoas sabem de tudo, e as opiniões delas são as que valem. Veja aí no próprio campo da política hoje em dia, parentes brigando,
pais e filhos brigando, discutindo, ou na própria fé. Quando nós olhamos para essa comunhão, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa comunhão, ela é uma comunhão que estamos continuamente aprendendo a verdade de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, amém? Cristo é a porta, mas Cristo também é o caminho. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Cristo vai sendo revelado nessa jornada. É uma jornada que Cristo se revela até o momento em que seremos glorificados. Veja lá João 8, 31, 32, um texto bem conhecido, onde diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, judeus messiânicos, recém-convertidos, que haviam crido que Jesus era o Messias. E ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas eles já não haviam crido em Cristo? Por que então que o texto está dizendo conhecerão, e a verdade vos libertará? Porque é um processo, meus irmãos. Cada um de nós está em uma estação, cada um de nós está em um momento, cada um de nós vive um tempo na nossa fé. E quando nós entendemos isso, nós podemos lidar uns com os outros de forma muito mais graciosa, sem julgamento, sem preconceitos, não é? Sem olharmos e dizer, por que é que essa pessoa não aprende logo isso? Por que essa pessoa não aprende logo aquilo? Então, ele começa tratando a respeito de uma divisão, de uma divergência, de uma dificuldade que aqueles irmãos tinham de ter a comunhão madura, de se aceitarem, de se acolherem uns aos outros. Sabe, porque quando nós acolhemos uns aos outros, nós estamos sendo o Cristo encarnado para o próximo. Quando nós amamos uns aos outros, apesar das diferenças, apesar das divergências, apesar das opiniões contrárias, nós estamos tendo o privilégio de aprender. Alguns irmãos gostam de um perfil de igreja, outros gostam de outro perfil de igreja. Alguns irmãos gostam de um tipo de louvor, outros irmãos gostam de outro tipo de louvor. Alguns irmãos gostam de uma forma em que a palavra é ensinada, alguns irmãos gostam de outro tipo em que a forma da palavra é ensinada. E isso não deve ser facção no meio de nós, isso não deve causar divisão no meio de nós, isso deve causar a manifestação da multiforme graça de Deus no meio de nós. Porque quando nós entendemos que aquilo que o nosso irmão tem e nós não temos, e aquilo é valioso, nós somamos. E quando nós somamos, nós temos o privilégio de viver uma igreja onde Cristo é cada vez mais revelado. Cristo pode ser cada vez mais revelado quando nós acolhemos aquilo que é diferente para nós. E aqui eu não estou falando de fundamentos de fé, porque fundamentos de fé não se mexe. Fundamento, a própria palavra diz, é fundamento. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Fundamento. Algumas coisas são fundamentos na nossa jornada de fé. Mas as coisas que vão acrescentando e que vão trazendo a revelação de quem Cristo é, e que esta verdade vai nos libertando cada dia, cada vez mais, sabe? Nós iremos encontrar comunhão verdadeira depois que nós vencermos as nossas fragilidades relacionais. Porque enquanto nós permanecermos numa postura de que quando somos contrariados fazemos cara feia, quando alguém diz alguma coisa que nos desagrada, nós fechamos a cara, nós deixamos de falar com a pessoa, nós deixamos de nos relacionar com A, B, C, D. Nós continuaremos na superficialidade ou na comunhão estética. Sabe o que é comunhão estética? É uma foto de que todos estão sentados um do lado do outro. Mas quando você vai ver mesmo a fundo, um não se dá com ninguém. Um não se dá com o outro, que não se dá com o outro, que não se dá com o outro, que está brigado, que está chateado,
que fez birra, que foi desagradado e não gostou, e aí se fechou. E quando nós permitimos com que este seja o tom do nosso cristianismo, meus irmãos, será sempre superficial. Nunca haverá comunhão de verdade. Deixa eu dizer algo para você, eu arrisco dizer que se você ainda não teve um momento de discordância com alguém que você caminha junto, você ainda não tem comunhão com essa pessoa. Porque nós só podemos ter comunhão genuína com alguém quando nós podemos ser quem nós somos e ainda que em discordância com aquela pessoa que está do nosso lado, somos aceitos. Agora, quando a gente vive achando que o mundo tem que ser perfeito e as pessoas que estão ao nosso lado têm que concordar com tudo o tempo todo, nós estamos vivendo uma grande farsa. Porque qualquer vento vai nos levar de um lado para o outro e nós seremos arrancados dali facilmente. Paulo começa o assunto de ceia falando do horizontal, do âmbito relacional. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Aí ele vai para o segundo ponto, versículo 20. Aqui o negócio fica sério. Irmãos, olha, se você acha que teu discipulador pega no teu pé, imagina se ele fosse Paulo. Olha aqui o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor de coisa nenhuma. Estou aqui acrescentando um pouquinho, tá? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Gente, se alguém aqui tinha alguma visão romântica da igreja primitiva, caiu por terra agora em ouvir que o povo que ia ceiar estava se embriagando com aquele vinho. Se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? É claro que não. Paulo aqui agora, meus irmãos, pega pesado com essa igreja. Pega pesado demais. Porque a facção, a separação destes homens e mulheres dessa igreja estava gerando uma confusão tão grande, uma divisão tão grande, que Paulo vai fazer uma crítica aqui agora aos mais abonados, aos mais cheios do dinheiro. Ele diz assim: a falta de percepção com o corpo de Cristo que vocês estão tendo está humilhando os que nada têm. Amados, nós estamos em um país onde nós vivemos um capitalismo e glória a Deus por isso, amém? Amém? Sei lá. Cremos na meritocracia, crescemos aprendendo das coisas, crescemos aprendendo de que precisamos trabalhar duro, de que há uma carreira proposta para nós, uma profissão, uma vocação, fazemos planos para o futuro, temos os nossos filhos, queremos que os nossos filhos estudem nas melhores escolas ou em escolas boas, nos esforçamos para fazer um pé de meia. Isso tudo faz parte, não está errado viver isso. Mas precisamos cuidar com que essa meritocracia, este desejo de ganhar, de acertar na vida, não nos prive de vivermos uma vida de generosidade. De olharmos para uma pessoa que está indefesa, que está empobrecida, que está passando por um momento de desemprego, que está passando por um problema financeiro, e dizermos a ela: se você quer, vá você trabalhar, porque eu conquistei o meu, você conquista o teu. Se o nosso discurso for esse, a pergunta é: onde está Deus no meio disso? Onde estaria a nossa generosidade no meio disso? Precisamos entender que, apesar de estarmos
ficando bem-sucedidos, enriquecendo. Nós somos aqui uma igreja já de mais de 11 anos, temos visto pessoas enriquecendo. E glória a Deus por isso. Mas não se esqueça que quem te faz se levantar pela manhã continua sendo Deus. Quem te dá força para trabalhar continua sendo Deus. Quem abre as tuas portas continua sendo Deus. E Deus continua sendo a fonte da tua provisão, como a pastora Sheila falou aqui. Então nós precisamos entender, queridos, que a nossa generosidade, ela deve nascer além da nossa capacidade de produzir riqueza. É um fruto que o Espírito Santo coloca dentro de nós e nós devemos continuamente exercitar essa generosidade, para que nós possamos perceber o corpo de Cristo e sermos resposta para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. E não terceirizar, né? Porque muitas das vezes também, por vivermos em um ambiente onde muitas das vezes é provocado no meio de nós um assistencialismo, vemos às vezes pessoas que ficam sabendo de outras que estão necessitadas, e ao invés delas entenderem que elas podem ser a solução, elas vão terceirizar a ajuda. Deixa eu dizer a você, não terceirize a bênção que Deus quer derramar sobre a tua vida. Se o necessitado bater na porta do teu coração, seja você a resposta. Não dê uma de Robin Hood tentando achar alguém que possa ajudar essa pessoa. Seja você a resposta. Seja você aquele que compartilha do que você tem, do teu prato. Um irmão nosso em comum que não congrega mais conosco uma vez disse, quando ele estava se referindo a respeito de pessoas íntimas, ele dizia assim: esse meu irmão come do meu prato. Sabe, precisamos aprender a sermos mais hospedeiros como estilo de vida, não só na nossa casa, mas na nossa casa, sermos hospedeiros com o nosso carro, sermos hospedeiros com a nossa agenda, sermos hospedeiros com o nosso coração, para que possamos sempre permitir caber mais um nos nossos planos, na nossa jornada, na nossa vida, na nossa lida com as coisas e principalmente com as riquezas desse mundo. Meus irmãos, quando nós dominamos as riquezas desse mundo, elas nos servem, mas quando nós não dominamos elas, somos nós que acabamos servindo elas. Então que nós possamos ter essa consciência. Em nome de Jesus, amém? Imagine que cena. O povo se reunindo para comer, aquela reunião semanal chamada ágape, em que os historiadores encontraram como uma conduta normal da igreja primitiva, e os ricos levavam seus banquetes, seus pratos principais, especiais, os seus melhores cortes de carne, eu não sei qual era ali o menu, mas eles iam chegando, primeiro iam comendo, usufruindo daquilo da melhor forma possível, o mais rápido possível, para que aqueles que talvez chegassem no fim envergonhados por não terem o que apresentar, não terem o que colocar na mesa, ficassem lá lambendo os dedos, sem a ajuda, sem o cuidado, sem o alimento. Sem o alimento. Que não sejamos estes que deixemos o nosso irmão sem o alimento. Que tenhamos essa concepção de corpo de Cristo. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados. Quem é mais velho aí na fé entendeu já o recado. A música antiga. Que isso desperte o nosso coração. Que isso nos faça nos compadecer do próximo, daquele que está ao nosso lado, do teu em casa. Você sabe se tem alguém precisando de ajuda? Alguém que esteja com uma conta para pagar e não tem o dinheiro esse mês? Alguém que perdeu o emprego? Alguém que de repente possa estar até bem vestido,
mas que teve um contratempo financeiro porque alguém da sua casa ficou doente, teve que gastar com remédio, e você não está nem sabendo que ele não pôde pagar a conta de luz por causa disso. O nosso envolvimento, o nosso engajamento tem que ser real. E é por isso que nós dizemos e fazemos de tudo para que você se envolva num grupo pequeno, porque não tem nem como viver isso se você não está engajado num grupo pequeno, sem conhecer os irmãos. Quantas vezes nós nos acostumamos a entrar e sair da igreja sem cumprimentar, como se isso fosse normal? Deixa eu te dizer algo, quando nós lemos o livro de Atos, nós entendemos que isso não é normal. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo, nós estamos juntos, ajustados, exercitando uns aos outros, suportando uns aos outros, apoiando uns aos outros, de mãos dadas. A dor alheia é a nossa dor, a necessidade alheia é a nossa necessidade. Isso não é demagogia, isso não é socialismo, isso é Bíblia, isso é fraternidade. E nós precisamos viver essa realidade. Por quem você tem orado? Quem você tem ajudado? Perguntas que devem ter nomes, rostos, corações. Precisamos viver essa realidade, queridos. Isso é discernir o corpo de Cristo. Isso é entender que nós estamos completamente envolvidos um com o outro. Ah, pastor, mas eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não gosto de ciclano. Aprenda a gostar, porque você vai viver para sempre com essa pessoa. Aprenda a encontrar os pontos de convergência, de intimidade. Aprenda a encontrar as qualidades. E só nesse exercício eu vou te dizer algo, você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque quanto mais nós nos inclinamos a gostar de alguém que nós não gostamos, nós naturalmente vamos nos tornando alguém melhor. Uma pessoa mais graciosa, mais perdoadora, mais paciente. Tem alguém aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Agora ele vai para o vertical. Ele vai falar de Cristo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus, na Santa Ceia, no último momento, celebrando a Páscoa com seus discípulos, ele então, naquela casa emprestada, com seus discípulos, pega do pão um elemento de simbologia, porque ele é o pão que desceu do céu, ele é aquele que foi moído em favor de nós, ele é aquele que foi transpassado, esmagado, todo o processo de fabricação do pão. Ele pega então aquele pão e ele parte. Ele não parte um dedo, ele não parte o seu corpo, mas ele de forma profética toma aquele elemento e parte na frente dos seus discípulos. E ele diz: foi isso que eu vim fazer aqui. Eu vim morrer no lugar de todos vocês. Eu vim tomar o lugar da vergonha, da cruz, do madeiro, do sofrimento, para que vocês, enquanto eu morro, tenham vida e vida abundante. Eu vim aqui para cumprir com o meu propósito, para me tornar o único caminho que leve vocês de volta a Deus. E ele então pega esse pão, ele parte do pão. O pão que é dado, não é vendido, não é negociado,
Não é por causa de obras, não é por causa de caráter, não é por causa disso ou daquilo. É graça, favor imerecido. É dado, presenteado para todo aquele que nele crer, recebendo como Senhor e Salvador, que é dado em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Da mesma forma, ele não cortou o pulso ou o dedo e fez sangue jorrar dele, mas de forma profética, ele pega aquilo como símbolo, o fruto da videira, em que ele era a videira, Deus Pai o agricultor, e nós nos tornaríamos os ramos. E ele então levanta e diz: este é o símbolo da nova aliança. Uma aliança onde agora os gentios, eu e você, podemos fazer parte. Porque eu e você não somos hebreus. Eu e você não viemos da linhagem de Abraão. Eu e você não temos parte no DNA terreno com essa aliança. Mas a nova aliança nos oportuniza, nos dá uma brecha, nos dá o privilégio de sermos enxertados e sermos participantes deste ato glorioso, nos fazendo filhos de Deus. Meus irmãos, filhos de Deus. O que é isso? O que é isso? Quantas vezes nós olhamos para a TV, para Hollywood, e encontramos na Marvel aqueles super-heróis, aqueles filhos de deuses, com superpoderes, coisas que aceleram o nosso coração assistindo. Mas esses deuses são todos falsos, esses deuses são todos criação de alguém. Mas eu e você somos filhos do único Deus que tem olhos e vê, que tem boca e fala, e que tem ouvidos e ouve, um Deus criador de todas as coisas. Não há nada mais precioso, mais sublime na terra do que fazermos parte dessa família, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, aquele que morreu para que pudéssemos ter vida. E aí ele diz: façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nós podemos nos lembrar, veja, que cear, participar de uma ceia, é entender que fazemos parte do corpo de Cristo, num sentido espiritual, de que pela fé já estamos salvos, de que viveremos eternamente com Ele, mas também nos faz lembrar, assim como falamos agora há pouco, de que estamos inseridos num coletivo. Participarmos da ceia, meus irmãos, é a cruz. É no vertical nos lembrarmos do Deus Filho encarnado, mas também do horizontal, nos lembrando que fazemos parte e estamos envolvidos para todo sempre, um com o outro. Que coisa mais valiosa. É até irônico parar para pensar que tem irmãos que mudam de igreja porque não se dão com outros irmãos, sabendo que vão viver a eternidade com esses mesmos irmãos. Então não vai querer ir para o céu, né? Sabe, essa mensagem, ela traz para nós uma responsabilidade dessa manutenção. O tema é ceia, a manutenção do corpo de Cristo. E depois que Paulo, então, tem esse momento, onde ele traz de volta aquilo que o próprio Cristo narrou na sua última ceia, ele volta para o assunto do coletivo. Ele volta para o assunto do coletivo e ele vai dizer assim no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Há uma cultura onde muitos acreditam que, por terem pecado de forma grave e se sentirem culpados, estão indignos para cear. E em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo possa revelar isso a você com mais profundidade nessa noite. Em primeiro lugar, o próprio ato de se sentir culpado de algo que fez já é uma evidência de um desejo de arrependimento. Agora, quantos aqui, em sã consciência, acham que se não fosse pela graça do Senhor, seriam dignos de participarem da ceia? Nenhum de nós. Ou seja, todos nós somos indignos. Nenhum de nós é merecedor de participar do corpo de Cristo. Quem seria o louco desvarado em achar que porque é bom o suficiente, diria, eu sou digno de participar do corpo de Cristo, conhecendo a santidade de um Deus que é fogo consumidor? Nenhum de nós. Ou seja, esse momento que Paulo está falando, ele não está falando de que existem pessoas indignas, mas ele está falando de que há um modo indigno de celebrar. E isso é importante nós entendermos aqui, porque ele começa falando de discórdia, de divergência, de facção entre os irmãos. Ele começa falando a respeito de irmãos mais ricos que estão deixando os pobres passando necessidade. Ele está falando de uma desconexão do corpo de Cristo, de pessoas que acham que podem se unir a Deus e não se unirem às pessoas da igreja. E isso é uma aberração aos olhos de Paulo. E aos nossos deveria ser também. Meus irmãos, não existe crente desigrejado. Se há um crente que está desigrejado, ele não é crente, porque ele não participa do corpo. Então precisamos entender que, quer nós gostemos de nos relacionar ou não, precisamos trilhar essa jornada e conhecer esta verdade, e esta verdade nos permitir com que ela nos transforme gradativamente e nos torne pessoas relacionais. Cada vez mais. E deixa eu te dizer algo, quando você começa a se envolver com pessoas e o teu coração muda, não há nada mais gostoso do que colecionar amigos mais chegados que irmãos. Não há nada mais valioso do que você andar no coletivo. Não há nada mais glorioso, mais gostoso do que você viver uma vida compartilhada. Sabe por quê? Uma boa amizade, meus irmãos, deixa eu dizer algo a você, uma boa amizade com uma pessoa de Deus vale mais do que muitas riquezas. Quantas pessoas ganham dinheiro e se matam porque estão infelizes? Constroem aquele palácio vazio para ouvir o eco da alma nas madrugadas. Mas quando nós desbravamos o caminho dos relacionamentos, quando o Senhor permite com que o fruto do Espírito seja evidenciado dentro de nós, quando nós permitimos com que o Senhor comece a nos tornar pessoas mais mansas, graciosas, perdoadoras, misericordiosas, nós vamos colecionando relacionamentos para uma vida. E isso é uma coisa maravilhosa, extraordinária. É o que Paulo está falando, gente. Não tem como. E para isso requer uma manutenção. Diga comigo, manutenção. Irmãos, ceia é manutenção desses relacionamentos. Porque qual é o modo indigno de celebrar? É quando nós estamos desconectados com o corpo. É o que Paulo está dizendo aqui desde o começo do texto.
que a obra de Cristo foi gloriosa, suficiente para que nós possamos vencer todas as barreiras das nossas diferenças, para que nós possamos estar integralmente envolvidos uns com os outros, para que nós possamos estar completamente engajados em estarmos juntos, uma vida compartilhada, uma vida em que os nossos relacionamentos não são superficiais, mas são enraizados em Cristo Jesus. Quantas vezes você passou necessidade e não teve a quem pedir? Quantas vezes alguém ao seu lado passou necessidade e você não perguntou? Quantas vezes nós deixamos o próximo sofrendo no silêncio, porque estamos ocupados demais com as nossas coisas? Que o Senhor possa mudar o nosso coração ainda mais nessa noite. É verdade que somos uma igreja generosa. Eu amo ouvir os testemunhos que estão correndo no meio de nós. Mas nós podemos permitir com que o Espírito Santo opere ainda mais nas nossas vidas, não é? Podemos despertar de uma indiferença ainda mais, amém? Glória a Deus. Que isso seja crescente no meio de nós, em nome de Jesus. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Veja que o Senhor, Ele trabalha no coletivo, meus irmãos. Essa ficha precisa cair no nosso coração. Precisa cair no nosso coração. Nós somos plural. Igreja é plural. Vida cristã é plural. Vida cristã é plural. Como que um sofre fome e o outro está embriagado? Se o corpo de Cristo foi igualmente compartilhado. E aí, versículo 28, está aqui o exercício proposto para nós como manutenção. Primeiro, examine-se cada um a si mesmo. Esse é o exercício. Olharmos para nós com profundidade, eu olhar para mim e buscar em mim o que eu falhei com o meu irmão, e buscar em mim o que eu deixei a desejar com meu irmão, buscar em mim quando que eu fui ríspido, quando que eu magoei, quando que eu deixei de responder, quando que eu fiz corpo mole porque eu não queria me envolver, eu não queria ajudar. Eu fui egoísta demais em não compartilhar, em não dividir. E também, de igual modo, examinando-me, me lembrando de alguém que me magoou, alguém que me chateou, alguém que me entristeceu, alguém que me deixou passando alguma necessidade, sendo que eu estava tanto precisando de um recurso, de uma palavra, de um abraço, de uma ligação, de uma visita. Amados, todos nós iremos, aqui está a boa notícia, todos nós iremos falhar. Todos nós iremos deixar a desejar. Mas nós precisamos exercitar a reaproximação. Porque senão nós vamos ser como esta geração, que no primeiro não vira as costas, faz bico e sai andando. Nós não amadureceremos para caminharmos juntos. E escolheremos então viver ou numa bolha
onde eu vou até aqui, ele vem até aqui e está tudo bem. E não viveremos nada disso que a palavra nos aponta. Ou então nós precisamos amadurecer. Quantos aqui querem amadurecer? Eu quero. Eu preciso. E deixa eu contar um segredo para você, como teu pastor. Eu também sei que você precisa. Todos nós precisamos. Às vezes a gente se esconde por trás daquela ideia de que, isso é bobeira, isso é picuinha, isso é coisa boba, eu vou deixar. Aí sabe o que acontece? Essas coisas bobas vão sendo colecionadas. E é uma coisa boba depois da outra coisa boba, depois da outra coisa boba e depois da outra coisa boba. Daqui a pouco você está parecendo um caminhão carregando toneladas de peso. Sem até entender o porquê. Meus irmãos, nós somos de carne. Nós somos frágeis. Temos emoções, sentimentos. Precisamos uns dos outros. Não é uma opção. Ninguém aqui é feito de titânio para viver sozinho. Ninguém aqui é capaz de ser uma ilha que floresce no meio do nada e tem vida própria. Nós precisamos uns dos outros constantemente. E haverão momentos onde nós falharemos, haverão momentos onde outros falharão conosco, mas se essa manutenção, se esse exercício de examinar-se a si mesmo for constante, nós poderemos viver algo glorioso como comunidade. Eu creio nisso. Eu creio nisso mais e mais. E olha que incrível, porque ele diz assim no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então descubra se poderá comer. É isso que está escrito? Verifique se você será digno da ceia. Não. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma, e então beba. A proposta de Paulo aqui, a palavra diz para nós, não é para que nós fiquemos de fora. Porque como nós ficaremos de fora do corpo de Cristo se estamos falando do próprio corpo de Cristo? A proposta é de que nós possamos chegar a um lugar de maturidade para resolvermos as pendências e continuarmos com a comunhão, porque mais precioso é a comunhão do que as coisas que precisam ser resolvidas. E é por isso que as coisas que precisam ser resolvidas, para que a gente não perca a comunhão. Por quê? Porque aí vem o versículo 29. Pois quem bebe e come, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Por quê? Porque os problemas relacionais foram deixados de lado, porque a falta de entendimento, percepção, profundidade com relação ao horizontal foi sendo abandonado, e estas diferenças geraram doenças, fraquezas e até morte. Porque se somos o corpo de Cristo, precisamos entender que o corpo de Cristo é ordenado, e é o cabeça, é Cristo. E quando Cristo dá um comando, a cabeça dá um comando para o corpo reage. Quando o corpo não reage, ele precisa de tratamento. E esse tratamento quem dá é Jesus. Em outras palavras, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você se esquecer de tudo que eu falei até aqui hoje, lembre-se disso. Se nós fizermos corpo mole para resolvermos as pendências entre os irmãos, o Senhor nos dará uma lição. E cuidado. Eu acho que é mais fácil resolver as coisas com as pessoas do que, nesse caso, com Deus. Pastor, você está sendo muito duro.
Meus irmãos, eu estou lendo a palavra para vocês. Acredite em mim, eu amaria falar outra coisa aqui agora. Mas Deus está nos ensinando algo que precisamos levar a sério. É um assunto sério. A nossa lida uns com os outros é assunto sério. É por isso que o Senhor escolheu o caminho do discipulado. Porque no discipulado existe confronto. No discipulado existe acompanhamento. No discipulado existe prestação de contas. E nós precisamos trilhar este caminho para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Mas, versículo 31, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, a palavra aqui nessa noite é uma palavra que nos convida a discernir o corpo no coletivo e aprimorarmos, aperfeiçoarmos a nossa lida uns com os outros. O convite nessa noite é para que nós possamos ter mais consideração uns pelos outros. O convite nessa noite é para que nós possamos ter mais generosidade uns com os outros. O convite nessa noite é para que nós possamos ter mais compaixão uns com os outros. Para que nós possamos ter mais altruísmo dentro de nós, nos desprendendo de nós mesmos para amarmos, para nos envolvermos uns com os outros de forma graciosa, para que o Senhor complete a obra dele em nós. O Senhor está constantemente nos desafiando para que a obra dele se complete em nós. E nós só nós só viveremos degraus de glória em glória. Nós só viveremos lugares de maior santificação e intimidade com o Senhor quando nós estivermos dispostos a sermos obedientes a Ele e a vivermos nessa comunhão que também é horizontal. Irmãos, a obra de Deus é completa nas nossas vidas, amém? Ela não é só no âmbito da espiritualidade, ela é de dentro para fora, ela atinge o nosso ser, ela atinge a nossa vida por completo. Quando nós nos encontramos com Cristo, isso ecoa na forma em que nós lidamos no nosso trabalho com as coisas, na forma em que nós nos relacionamos com as pessoas. Isso ecoa na nossa adoração, isso ecoa na nossa oração, isso ecoa na nossa lida com os nossos pais. Isso ecoa na nossa lida com o financeiro, isso ecoa na nossa generosidade, deve ecoar em tudo, porque somos transformados de glória em glória, de dentro para fora, não somos compartimentados, amém? A obra de Deus, ela não é parcial, o Espírito, ele age de dentro para fora, nós somos casa de Deus, templo do Senhor. E por sermos templo do Senhor, o Senhor opera em nós, e Ele opera a partir de uma mudança de sentimento, de mentalidade. Trabalha na nossa alma, e a nossa alma é transformada. E sendo transformada, ela então irradia, ela externa, ela manifesta aquilo que Deus está fazendo no meio de nós. É por isso que o Senhor, por meio da palavra, nos ensina nessa noite que perceber o corpo de Cristo é vertical, mas é também horizontal. Que perceber o corpo de Cristo é reconhecer a gloriosa obra da cruz, mas é também reconhecer a minha lida com o meu próximo. E tudo isso está perfeitamente entrelaçado. Está perfeitamente caminhando junto. E é por isso que essa manutenção ela é vital, para que a gente possa avançar. Eu quero ler contigo Hebreus capítulo 10, versículo 26 em diante, onde diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso,
que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 35, continuando: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Amém, irmãos? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Então essa manutenção, ela é vital para os que não retrocedem. Essa manutenção da lida de relacionamentos não é bobeira, não é picuinha, não é coisa pequena, ela é vital para que nós possamos ser encontrados na presença do Senhor como aqueles que prezam, que zelam, que valorizam o corpo de Cristo aqui na terra. Precisamos, meus irmãos, isso é vital. Então, que todas as vezes que nós cearmos, e aqui nós queremos trazer um princípio para a nossa prática de cultuar ao Senhor. Todas as vezes que nós cearmos aqui, nós vamos começar a dar um tempo para que você possa se examinar, para que você possa refletir com profundidade se existem pendências com alguém, se existem ajustes que precisam ser feitos, se existem situações que precisam ser adressadas. Sabe, queridos, uma coisa que eu levo para a minha vida é que, se eu for errar, eu prefiro errar pelo excesso de zelo. Eu prefiro errar em tentar fazer aquilo que agrada ao Senhor, do que deixar de lado achando que era coisa da minha cabeça ou que era uma bobeira. Sabe? Talvez haja a oportunidade de você buscar alguém que talvez você ache que ela tem alguma coisa contra você, ou que você magoou ela. São oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente e permite com que a gente possa vivê-las. E isso tem que ser uma prática. E para finalizar, o versículo 33 vai dizer assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Sabe, esperar uns pelos outros é algo que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos. Esperar uns pelos outros é podermos entender que cada um está nesta fase de fé e crescente, e que nós somos diferentes e teremos tempos diferentes para desenvolver as coisas que o Senhor nos ensina. E não há nada de errado com isso. O duro é quando a gente coloca a expectativa, e eu falo por mim, quando a gente coloca a expectativa de que as pessoas cresçam do jeito que a gente acha que elas gostariam de crescer, que elas aprendam do jeito que a gente acha que elas deveriam aprender. E nos esquecemos que a obra é do Senhor, e o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Esperar uns pelos outros é olhar com compaixão, é olhar com graça, entendendo que somos todos imperfeitos e precisamos uns dos outros. Que nós possamos nos tornar especialistas em resolução de pendências. E não faça como está se fazendo tanto hoje em dia,
usando o WhatsApp para resolver as coisas. Tem gente que está terminando o casamento até por WhatsApp. Pessoas estão pedindo a conta por WhatsApp. Sabe, quando você olha no olho de um outro alguém, você olha a profundidade daquela pessoa, mas você também olha a si mesmo. Você também olha a tua fragilidade. Você também olha a tua incapacidade. Quando você se encontra com alguém para resolver alguma situação, o corpo fala. As tuas reações são diferentes. A escolha das tuas palavras são outras. Você tem a oportunidade de ler aquela pessoa com profundidade. Você dá a oportunidade daquela pessoa te ler com profundidade. Como é que nós vamos trilhar o caminho da comunhão e discernir o corpo de Cristo, se não damos nem o luxo de estarmos juntos, olho no olho? Valorize o presencial. Quero chamar o louvor aqui. Valorize o presencial. Valorize o teu próximo em nome de Jesus. Esperar uns pelos outros também nos faz nos lembrar de toda a história do cristianismo, de todas as épocas, de todos os lugares, dos mais longínquos, dos mais distantes, as etnias tão diversificadas, as culturas, os povos, as raças, as línguas, os contextos sociais, e nos lembrarmos que o corpo de Cristo é muito maior do que a nossa igreja local, meus irmãos. É muito maior do que simplesmente este ajuntamento, que é importante, valiosíssimo, mas que não é tudo. O convite de esperar uns pelos outros é muito além do que o nosso tempo, do que o nosso espaço. É sabermos de que, para que o Evangelho estivesse aqui hoje, pessoas se sacrificaram. Assim como nós almejamos e desejamos continuar nos sacrificando para que as próximas gerações, até que Jesus volte, continuem ouvindo as boas novas do Evangelho e se apaixonando e participando do corpo de Cristo. Esperar uns pelos outros é saber que ainda no meio disso tudo, desse contexto todo, pensar que o Senhor poderia ter feito de tantas outras formas, Ele continuou escolhendo a mim e a você, pobres, cegos, nus, homens frágeis, imperfeitos, indignos, injustos, para que a graça dEle fosse manifesta, para que as misericórdias dEle, que se renovam diariamente, fossem evidenciadas em todo aquele que continua se arrependendo, que continua escolhendo o caminho do altar, que continua escolhendo o caminho da humilhação. A ceia, meus irmãos, é o elo que nos une, é o memorial dessa obra vertical e horizontal que o Senhor nos presenteou, para com Ele e uns para com os outros. Que delícia! Quantos aqui são gratos por isso? Eu quero convidar você a ficar de pé, então. Enquanto os nossos amados diáconos trazem os elementos da ceia, vamos adorá-lo por um instante.